Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição. A palavra hoje nos ajuda a refletir sobre o valor deste dia sagrado para nós. Para isso nós precisamos entender o que significava um dia sagrado para o povo de Israel, do qual Jesus veio. Lá no Antigo Testamento, nós vemos que este povo guarda o sábado, antes mesmo de nós guardarmos o domingo. Era chamado o Sabá, o dia em que os judeus lembravam a libertação que Deus fez a esse povo que era escravo no Egito e que agora passa a ser livre, a Páscoa. Também o sábado era considerado o dia do descanso, porque Deus, no sétimo dia, ou seja, no sábado, segundo Gênesis, descansou. É claro que nós não vamos ler a Bíblia ao pé da letra, de forma fundamentalista. Deus é eterno, Ele não se cansa. E Ele muito menos criou o mundo em 7 dias. O número 7 é um símbolo para dizer a perfeição da criação de Deus. E quando a Bíblia fala que Ele descansou, na verdade essa é uma mensagem muito mais para nós, de que nós, filhos de Deus, precisamos do repouso, do descanso necessário. Por fim, o sábado é também o dia de adoração a Deus por excelência. É um dia em que nós podemos adorar ainda mais a Deus. Não é o único, mas é o dia em que nós podemos estar em oração de forma mais intensa, celebrando. O sábado era assim para os judeus. Para nós, há agora um outro dia.
Se o sábado é o último dia da semana, agora o primeiro dia, domingo, é o dia em que Jesus ressuscita. É o dia em que Jesus aparece depois de ressuscitado aos cristãos. E aos poucos, aqueles que aderiram à fé em Jesus Cristo vão deixando esse costume do sábado e vão cada vez mais abraçando o domingo como o dia mais importante, porque é o dia que os primeiros cristãos celebravam a Eucaristia. Para nós, portanto, é este o dia que o Senhor fez de adoração, de renovação e também de repouso. No Evangelho, antes mesmo do domingo se tornar o dia sagrado, nós vemos Jesus em duas cenas num sábado. Os judeus haviam levado à risca o mandamento de guardar o sábado, que acabaram distorcendo o sentido do sábado. Dia de adoração, de descanso, dia de celebrar. Mas eles acabaram interpretando que no sábado não se podia fazer absolutamente nada. E começaram a criar diversas regras em cima disso. Se não se pode fazer absolutamente nada, então também não é necessário fazer o bem aos outros. É assim que eles pensavam. Então olha só, eles começam a manipular a lei, pensando que se seguissem rigorosamente esta lei conforme eles interpretavam, não fazer nada no sábado, já estavam no caminho da salvação. E deixavam de fazer a caridade, de vivenciar a fé de verdade. Jesus então, no sábado, na primeira cena, está caminhando com os seus discípulos como ele andava pelas aldeias, evangelizando, não é? Os vilarejos, e os seus discípulos sentem fome. Os discípulos, por sua vez, veem ali algumas espigas de uma plantação no caminho e começam a comer. Os fariseus, à espreita, tentando montar uma armadilha para Jesus, tentando encontrar pelo em ovo, como a gente fala, não é? Querem acusar Jesus de qualquer maneira. E eles então vão demonstrar indignação. Mas os teus discípulos estão colhendo espigas no dia de sábado. Jesus mostra que a vida está acima da lei. E a lei tem que ser a favor da vida. Senão é uma lei injusta. A consciência cristã, ela deve estar acima de algumas regras que não são as mais importantes. Não quer dizer que a lei não tem o seu valor. Ela é necessária, a gente precisa da lei como direcionamento, como uma maneira de nós nos organizarmos. A lei é fundamental. Mas quando a lei passa a ser manipulada apenas para favorecer alguns, né, em detrimento de outros, essa lei não está de acordo com aquilo que o Senhor realmente nos ensina. E é isso que eles estavam fazendo com a lei, usando-a para o benefício próprio, né, para condenar até mesmo o próprio Jesus. Santa Teresa de Calcutá diz assim, que aquele que julga não tem tempo para amar. Em outras palavras, a pessoa que está mais preocupada em apontar o dedo, ela gasta tanta energia com isso que não lhe sobra tempo de fazer algo pelos outros que seja realmente edificante, né? De fazer a diferença na vida de alguém, com o seu testemunho, com o seu exemplo. É mais fácil a gente apontar do que a gente fazer, né? E é isso que estava acontecendo com os fariseus. Eles se apossaram da lei a seu modo e agora querem de toda maneira usar essa lei para condenar Jesus. A segunda cena na qual Jesus hoje se encontra, como uma continuidade, é lá na sinagoga, onde as pessoas se encontravam em oração. É como se fosse uma igreja, digamos assim, para os judeus, né? O lugar de ouvir a palavra.
E Jesus então vê um homem com uma mão atrofiada. Nesse momento Jesus pergunta: é certo ou não fazer o bem no dia de sábado? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Os fariseus não dizem nada, né? Jesus então diz para aquele homem com a mão seca, paralisado, né? Estende a tua mão. E em seguida Jesus cura esse homem. Então, para que a cura de fato aconteça, Jesus conta com a participação desse homem. Ele precisa primeiro estender a mão para que Jesus realize a cura. Às vezes a gente pede a Deus a cura, mas a gente quer que Deus faça apenas, sem que a gente faça a nossa parte, não é? Tem gente que pede a saúde, mas continua com os mesmos hábitos ruins. Tem gente que pede a Deus a salvação, mas não muda de atitude. Tem gente que pede a Deus que Ele mude as coisas, mas essa pessoa nem sempre está disposta a dar um passo a mudar de fato. Como Deus vai fazer? Será que Deus se torna impotente? Não, Deus é todo poderoso, só que Ele vai respeitar cada pessoa. Então é preciso que nós estendamos a mão para que Deus realize. E nesse caso Jesus realiza uma cura que tem uma mensagem muito grande, que é justamente a de trazer a dignidade para aquele homem e de mostrar que o sábado não está acima do ser humano, não é? Que na verdade o sábado, o dia sagrado, deve ser o dia de louvar a Deus, agindo como Deus nos inspira a agir. E agora nós vamos para o domingo, porque nós somos cristãos, nós já superamos o dia sagrado como sendo o sábado, não é? Se sábado, já dizia, é o último dia da semana, domingo sendo o primeiro, é o início agora de tudo, de uma vida nova. E quando a gente vê a nossa semana desta maneira, a gente tem um novo olhar de fé. Tem muita gente que diz que domingo é um dia tedioso, outros vão falar que é um dia preguiçoso, ou um dia às vezes até de excesso para alguns, né? Para outros pode ser um dia de ressaca. São diferentes concepções que algumas pessoas têm do domingo, né? O domingo tem que ser primeiramente o dia consagrado a Deus. Por isso que nós participamos da missa. Não como uma obrigatoriedade, né? Mas pela necessidade, um compromisso de amor que a gente assume com Ele. Então no domingo é preciso que eu, ainda que esteja cansado ao longo de toda a semana, né? Aquele cansaço que vem, agradecer a Deus, né? Você começa o seu dia agradecendo a Deus por você estar vivo? No domingo muito mais ainda é preciso, né? Para muitos, domingo é um dia de lazer, e que ótimo, né? Nós precisamos disso também. Mas será que Deus está presente no nosso lazer? Será que nós colocamos Deus acima do lazer? É o dia de descansar, e para muitos o descanso merecido. Mas será que Deus está sendo a prioridade? Ou eu me deixo levar até mesmo, né, pelo meu cansaço, e às vezes já engato na preguiça mesmo. Eu acho que hoje eu não vou não, né? Acho que eu não vou participar da missa não, né? E a gente já começa uma semana sem essa mensagem da palavra de Deus, sem a presença da Eucaristia, sem a bênção que nós recebemos no final da missa, né? Sem esse encontro com as pessoas aqui que comungam da nossa fé. O domingo tem que ser para nós um marco. E como é bonito quando as pessoas, elas, ao participar da Santa Missa, elas percebem que isso completa a vida delas. Só que tem uma coisa, tem gente também que quando para de participar da missa, já não fui nesse final de semana, não vou no outro. Quando vê, perde até o condicionamento espiritual e já esfria. Nós somos assim. Então nós precisamos sempre nos voltar para Deus, sabendo que esse é um dia sagrado, em que nós vamos sim refazer as nossas forças, descansando em casa,
mas também que nós vamos estar com as pessoas de uma forma inteira. Se você não consegue de repente conversar com o teu marido, com a tua esposa, ou quem sabe até com os teus pais, com outras pessoas, dentro da sua própria casa, por conta da correria da semana, o domingo, o final de semana, não é? Ou o início da semana, o domingo, é o dia da gente aproveitar com essa presença de qualidade. Então deixar um pouquinho, talvez o celular de lado, da gente conversar mesmo à mesa, né? Da gente estar de fato presente. Quem está inteiramente presente aqui nessa missa, bebendo, né, de tudo aquilo que é dito, fazendo essa experiência com o amor de Deus, consegue também estar presente diante do outro. Nós estamos perdendo o nosso estado de presença cada vez mais, porque talvez a cabeça não pare, não é? Porque talvez a gente já se entedia rapidamente, precisa sempre de estímulo, 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 e a gente não faz questão de estar inteiro diante das pessoas, inteiro diante de Deus, inteiro conosco mesmo. E às vezes tem pessoas que nem se permitem descansar nesse dia, justamente porque elas se acostumaram a sempre se encher de coisas, e eu preciso me encher, não é? Sempre mais, porque senão eu sinto um vazio imenso, e a gente tem medo, quem sabe, do silêncio, tem medo, quem sabe, de parar, né, um pouco, e se a gente não para, a mente e o corpo vai nos parar, porque nós já meditávamos que a natureza que Deus criou, e a nossa natureza também, é sábia, e muitas das vezes ela nos coloca um freio para nos proteger de coisas piores, né? Então, para que a gente não precise chegar a esse ponto, vamos descansar em Deus, né? Vamos estar com as pessoas também naquele momento precioso enquanto elas estão com a gente. E vamos valorizar esse dia que o Senhor fez para nós, dia em que Ele nos restaura, dia em que Ele refaz as nossas forças. Para quê? No momento em que nós caímos, nós não nos demos por vencidos, como diz a segunda leitura, mas saibamos que essa força do ressuscitado caminha conosco. Meus irmãos, nós temos aqui alguns jovens que querem caminhar cada vez mais com Jesus, e através de um compromisso maior, de servir a Ele, principalmente no domingo, e onde quer que eles estejam. Nós vamos fazer agora o rito de nomeação